a sala do IBDFAN Pernambuco. Eu quero registrar que o IBDFAN também está aqui representado por outros estados, né? Cristina, que representa a Paraíba, Suetônio, lá do Rio Grande do Norte. E Vladimir não está aqui hoje por acaso, porque ele tinha um outro compromisso e não pôde participar, mas Vladimir de Alagoas também tem sempre participado aqui, e é uma honra muito grande ter todos os IBDermandos aqui nordestinos. Daqui a pouco deve chegar mais de outros estados, né? E hoje tem um sabor especial essa programação, porque, na verdade, os expositores eles fazem parte de um grupo de pesquisa extremamente afetivo, né? É um grupo de pesquisa também que se reúne todas as sextas-feiras. É o CONREP, o Grupo de Pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas, que é liderado pelo nosso querido professor Paulo Lobo. A professora Fabiola Lobo também está aqui hoje nos prestigiando, né? E são 3 amigos muito queridos e competentes, são 3 advogados, né? Marcos, Rodrigo Toscano e Everilda, 3 doutores em Direito Civil aqui para nos prestigiar essa tarde. E é um prazer imenso tratar sobre um assunto que certamente será muito bem elaborado pelos 3 expositores aqui, que é o uso da tecnologia. Será, hein, Marcos Errar, que esse será o futuro das famílias? Marcos vai começar uma exposição de pelo menos 20 a 30 minutos. Em seguida, nós vamos ter as intervenções do professor Rodrigo Toscano e da professora Everilda Brandão. E vocês podem anotar as suas perguntas, as suas dúvidas, porque nós vamos fazer uma listagem, uma inscrição aqui no nosso chat, aqui do lado, e vocês poderão também interagir, né, com todos. Ok, então, podemos começar. A palavra é sua, doutor Marcos Errar. Obrigado, Rita. Boa tarde para todo mundo, especialmente para os colegas que vão dividir esse momento comigo aqui. Professora Everilda Brandão, professor Rodrigo Toscano, meus amigos. Rita, obrigado pelo convite. E, em seu nome, eu quero saudar todo mundo do IBDFAN. E os colegas de fora, os colegas de Alagoas, os colegas do Rio Grande do Norte que estão aqui. Muita gente querida para a gente conversar. E você foi muito feliz, Rita, quando a diretoria escolheu o nome dessa iniciativa. A gente está em casa mesmo, e eu queria que o papo fosse assim, um papo de quem está em casa, conversando, discutindo e refletindo sobre a vida. O distanciamento, pelo menos, está deixando a gente com mais possibilidades de refletir sobre vários assuntos. E se não fosse a tecnologia, a gente não estava tão próximo assim. Se a gente fosse imaginar como é que seria o distanciamento social na época que a gente ouvia discos de vinil ou então em fitas cassete e não tinha internet, ou na época que a internet era discada e você não tinha celular em casa e tinha que utilizar o telefone fixo, a nossa vida durante o isolamento ia ser bem diferente, ia ser muito mais difícil suportar o isolamento do que está sendo hoje. Então, a conversa de hoje é sobre o impacto da tecnologia na família e a gente tentar discutir um pouquinho perspectivas, o que é que a gente pode enxergar que está acontecendo e veio para ficar, e o que é transitório e assim como veio, a gente espera que vá embora logo e que a gente não fique com saudade do que está acontecendo. Pessoal, eu vou pedir a vocês para usar algumas telas de slide. Eu acho que vai organizar o fluxo do raciocínio da gente. Eu vou ficar alternando, hora eu vou aparecer para vocês, hora vai aparecer o slide, que eu acho que vai ajudar nesse ponto aqui da nossa conversa. Eu vou dividir a tela agora, eu acho que vocês já estão vendo aí. O pessoal que está com o celular talvez fique pequenininho para ver. Eu vou lendo para vocês o que está colocando aqui e depois, se Rita quiser, eu mando esse material que eu estou compartilhando aqui para vocês, para ela dividir no grupo e mandar em PDF para todo mundo, se for o caso, tá? Como o Rita já adiantou, a gente está falando sobre o uso da tecnologia durante o distanciamento social. Eu não gosto de isolamento, eu acho que a gente não está isolado, isso aqui é uma prova disso. Nós nunca estivemos tão disponíveis para conversar com pessoas que estão longe da gente fisicamente do que a gente está nesse período de tempo. E a grande pergunta é como é que isso vai interferir no futuro dos relacionamentos familiares. E para a gente começar esse papo aqui, a primeira coisa que eu quero colocar para vocês aqui é refletir qual é o papel da tecnologia nas nossas vidas.
Tá? E quando eu falo do impacto da revolução tecnológica nas nossas vidas, eu também acabo puxando o braço da sardinha para o mundo jurídico, que é onde a gente acaba militando, a gente transita. Eu gosto sempre de dar o exemplo do telefone celular. E vejam que esse telefone celular que eu coloquei no desenho aqui, ele está fazendo uma alusão na imagem a um canivete suíço. E vejam quantas funções tem um telefone celular. Aqui eu listei algumas: agenda, relógio, localização, fotografia, tá? Até serve para ligar para outras pessoas, coisa que a gente cada vez faz menos nos dias de hoje. Mas veja, a palavra que me interessa aqui é convergência. A gente ainda chama de telefone, mas há muito tempo isso deixou de ser um telefone. Isso passou a ser um ponto de encontro tecnológico para a gente, porque ele controla os nossos contatos, ele controla a nossa localização, ele controla as nossas memórias, ele controla os nossos compromissos e tudo num equipamento só. Mas hoje em dia, quando a gente trata do assunto tecnologia, a gente tem que levar em consideração o que eu vou chamar para vocês. Eu coloquei aqui no final dessas telas aqui. Deixa eu colocar aqui um marca-texto para chamar a atenção. Eu coloquei aqui a palavra convergência. Hoje, uma coisa que é importante para a gente levar em consideração é a possibilidade de você não precisar sair de um aplicativo para fazer outra coisa, de você fazer tudo num lugar só. Então, hoje em dia a gente ainda tem no celular um aplicativo para baixar a conta, depois você entra no aplicativo do banco para pagar a conta, e depois você tem que mandar o comprovante que você pagou a conta para a empresa da conta, e você tem que mandar para um aplicativo de mensagem. Então, você tem que abrir 3, 4 aplicativos no seu computador, no seu celular, para você fazer isso. A gente está migrando para um sistema, alguns países já fazem isso, e aqui a China sai anos-luz na frente, e você tem o mesmo aplicativo que serve como rede social, que serve como com funções de banco e com funções de recebimento e de envio de documentos, como se fosse um correio eletrônico. A gente ainda faz isso hoje de modo separado. Então, a tendência é que isso fique cada vez mais convergindo. E isso tem uma consequência prática. Além da nossa identidade pessoal, da nossa identidade no mundo físico, a gente passa a ter uma identidade no mundo virtual. Tem algumas pessoas que é mais fácil eu ler o nome delas do jeito que está escrito na minha agenda do celular ou do jeito que tem o e-mail dela do que o nome que está na certidão do nascimento dela. Eu uso muito mais a identificação virtual dela do que a identificação social, física que ela tem tradicional. E isso é interessante não tanto para a gente, que já temos mais de 18 anos, mas para os pequenos, para os nossos filhos, para os nossos netos. Porque o que acontece? Eles estão numa fase agora de formação da personalidade deles, tanto física quanto virtual. E essas escolhas que eles fazem agora vão acompanhar eles o resto da vida. Mas eu quero prosseguir na nossa conversa aqui. Vou compartilhar a tela de novo e vou avançar aqui, pessoal, um pouquinho para perguntar a vocês qual é a importância dos seus dados em toda essa conversa. A gente, nas últimas semanas, ouviu muita discussão nas redes sociais sobre o perigo de utilizar o Zoom, o perigo de utilizar o Microsoft Teams, o Hangouts, que iam levar os dados da gente. O que é que vai acontecer? Por que isso é tão importante? Qual é a importância da informação e dos dados nesse cenário que a gente está vivendo? Eu coloquei uma tela bem grande aí para vocês, mas o que me interessa nessa tela é um paradoxo. De um lado, eu coloquei a informação como fator de poder. Do outro lado, eu coloquei a informação como mudança social. Pegando a informação como mudança social, é o que interessa para a gente na nossa conversa de hoje. Eu estou falando de alterações nos seus valores, nas suas atitudes, no seu modo de agir. Eu não calço um sapato para ir trabalhar. Hoje de manhã eu saí para trabalhar, mas tinha 12 dias que eu não colocava um sapato social para sair para trabalhar. Tá? Uma gravata deve fazer umas 3 semanas que eu não coloco uma gravata. Eu agora mando uma mensagem para a pessoa e combino com ela uma hora para eu ligar para ela. Eu não ligo para ela direto como eu fazia antes, quando eu tinha telefone fixo. E a tecnologia está mudando a maneira de eu interagir com as outras pessoas. Tá? Acaba também que a gente perde um pouquinho do sentido de identidade da gente, porque a gente acaba fazendo comunicação em grupo e a gente acaba se comunicando por emoji, por figurinha. Eu tenho participado de alguns grupos que as pessoas passam 10, 15 minutos trocando figurinhas, elas nem escrevem mais, elas simplesmente mandam a ideia do que elas estão pensando, do que elas estão fazendo. E também teve uma transformação intensa na maneira de você organizar a sua vida pessoal e a sua vida profissional.
O que é que isso implica? Flexibilidade, isso implica numa ruptura do que a gente estava acostumado, e a gente tem também uma nova economia. Eu não vou entrar na nova economia, porque eu sei que a professora Everilda vai trabalhar isso. Se tem tudo isso de legal na conversa que a gente está tendo, tem uma parte que eu acho complicada. A parte que eu acho complicada é justamente a parte da informação como um fator de poder. Enquanto tem pessoas, e nesse grupo tem várias delas, que têm mais informação do que consegue absorver, você não consegue assistir todas as lives que você quer, você não consegue ler todos os textos que estão saindo sobre a pandemia, sobre a situação, sobre as confusões, tem pessoas que estão completamente excluídas. Vejam, por exemplo, o auxílio assistencial do governo e a quantidade de brasileiros que eram invisíveis para o sistema, que nem se imaginavam que eles tinham condições de pleitear o auxílio, porque o CPF não estava funcionando. Aí a gente tem uma discussão aqui sobre desemprego tecnológico, a gente tem uma discussão aqui sobre desqualificação para o trabalho, a gente tem aqui uma necessidade de filtrar o que a gente vai ler, do que a gente vai tentar absorver, dentre aquilo que está sendo colocado para nós, tá? E a próxima tela que eu vou trazer para vocês mostra um pouquinho da questão dessa exclusão. Quem não está vendo que está pequenininho aí, tem duas senhoras que estão no caixa eletrônico do banco tentando pagar uma conta. Provavelmente elas até antes da pandemia pagavam essa conta na loteria, no balcão, com uma pessoa atendendo elas, ou então no caixa do banco. Mas em tempos de distanciamento social, elas foram ao caixa eletrônico do banco. E aí você está vendo a primeira senhora dizendo assim, agora a bicha está mandando ler o código de barras. E a outra que está com a conta na mão está dizendo assim, ó, um fino, um grosso, um fino, um fininho, um fino e um grosso. Ela está literalmente lendo o código de barras. O que parece um exagero aqui, uma hipérbole, é para representar o que acontece com vários idosos no Brasil, tá? Que não tem um celular que seja smartphone, porque ainda usa o famoso lanterninha, e ele não tem acesso à internet do telefone celular, ele tem que sair para poder resolver as coisas no banco, para poder ter acesso à segunda via de uma conta, enquanto, de outro lado, tem alguém que com o celular tem o mundo nas suas mãos. Ele consegue receber as informações, consegue pagar, consegue transferir dinheiro, consegue cobrar quem está devendo a ele, consegue fazer reunião, compartilhar fotos e arquivos. Então, a gente tinha uma divisão no mundo que era entre aqueles que sabiam ler e aqueles que não sabiam ler. Aqueles que tinham dinheiro e aqueles que não têm dinheiro. Mas agora a gente vai ter uma divisão cada vez mais acentuada entre pessoas que têm acesso à tecnologia e sabem lidar com ela, pessoas que não têm acesso à tecnologia e, numa situação intermediária, pessoas que poderiam ter acesso à tecnologia, mas nunca se interessaram por ela. E esse grupo é um grupo interessante para a nossa conversa hoje, porque as pessoas foram forçadas a migrar para o digital, foram forçadas a lidar com aplicativos, com aparelhos que até então elas nunca se preocuparam em interagir, porque não era necessário para o dia a dia delas, para a rotina delas. Avançando um pouquinho a nossa conversa aqui, eu queria que você parasse para pensar o que é que mudou na sua vida do mês passado para cá, na forma de trabalhar, na forma de estudar, na forma de se relacionar com seus familiares, na forma de se interagir com os amigos e de se divertir. Eu e o professor Rodrigo Toscano, no sábado passado, fizemos uma reunião social com os amigos, cada um na sua casa, cada um bebendo a sua bebida, todo mundo conversando, tá? Porque é o máximo que a gente pode fazer. Eu tenho um grupo de amigos aqui da faculdade que me convidou para um churrasco virtual. Cada um vai assar uma carne tantas horas na sua casa, tá? E a gente vai ficar conversando enquanto a gente faz isso. Se eu fosse imaginar em dezembro, no Réveillon, que meu ano ia ser desse jeito, eu nunca teria imaginado uma situação parecida com isso. Então, todas essas formas da gente interagir com as outras pessoas foram impactadas e a tecnologia tem um papel fundamental na forma que a gente vai se comunicar daqui para frente. Aí, pessoal, dentro desse conceito aparece o risco à privacidade. Nas reuniões que a gente está tendo, a gente consegue ver a casa das pessoas, a gente consegue ver um pouquinho dos bastidores, a gente consegue ver como é que é a vida da pessoa em casa. A gente, no meio das nossas reuniões, é interrompido por filhos, é interrompido por cônjuges que estão dividindo o mesmo espaço e precisam utilizar aquele espaço também. E na discussão sobre a privacidade, eu acho que é importante destacar aqui 3 pontos. E esses pontos eu tirei da apresentação do professor Paulo Lobro, do último livro do grupo de pesquisa que trata especificamente sobre privacidade. O primeiro desafio da gente em relação à privacidade é que a gente hoje vive o que se chama sociedade da vigilância.
A gente abre mão da nossa intimidade, abre mão da nossa vida privada por uma falsa sensação de segurança. E isso está representado nas câmeras, na identificação dos prédios, quando a gente vai subir, no monitoramento do trânsito e, mais recentemente, no monitoramento do GPS do celular da gente, para saber se a gente está em casa, se a gente está na rua. Os governos estão utilizando os equipamentos de telefone celular para monitorar os pacientes que deviam estar em quarentena e estão violando a quarentena. Mas eles também estão utilizando em alguns países o telefone celular para mandar uma advertência para você. Atenção, você está perto de alguém que teve Covid, ou você está numa área que tem alta concentração de pessoas. Então, a pessoa sabe 24 horas por dia onde você está, onde você foi, para onde é que você está indo e quanto tempo você ficou lá. Esses são os desafios de você lidar com a privacidade numa sociedade de vigilância. O segundo aspecto importante aqui é a discussão que diz respeito à liberdade de expressão. Hoje a internet transforma qualquer pessoa num produtor de conteúdo. Então, todo mundo é livre para pensar o que quiser, para dizer o que quiser. A gente tem um território fértil para fake news. A gente tem um território fértil, tá, para discursos de ódio. A gente tem um território fértil para falta de tolerância, para entender que existem pessoas que pensam diferente de você, que enxergam a vida de outra maneira e que a maneira que você enxerga a vida não é a única maneira possível de você enxergar a vida. Então, se a gente tem um problema com a vigilância, a liberdade de expressão tem uma faceta positiva, mas também tem uma faceta negativa. Como terceiro aspecto, para a gente levar em consideração de contribuição para o debate que a gente vai ter hoje, a chamada sociedade do espetáculo. Eu fui procurar algumas charges na internet que representassem isso, pessoal, e a primeira charge mostra o fato corriqueiro em casa. O pai fez um lanche, acabou tropeçando e caiu e derrubou o lanche. O filho tira uma foto do pai e coloca nas redes sociais. Em questão de minutos, o mundo inteiro está vendo aquela imagem. E aí, de repente, aquilo que era uma coisa absolutamente banal, que não interessaria a ninguém, acaba sendo espetacularizada. Hoje, não importa você estar aqui na reunião, importa você tirar uma foto que você está na reunião e depois você postar no Instagram para dizer que você esteve na reunião. Parece que se você não fizer isso, você não viveu esse momento. Você precisa dizer o que você estava fazendo a todo momento para que aquilo tenha algum valor, alguma consequência para você. A gente precisa refletir se isso é o caminho que a gente quer seguir daqui para frente. A outra charge fala de um cidadão que está no leito de morte, recebendo a extremunção, e certamente antes da Covid, porque se fosse agora na época da Covid, ele estaria sozinho, não teria nenhum parente perto dele, tá? E se considera que ele está para morrer, que é definitivo, quando, abre aspas, ele diz as últimas palavras dele no Twitter. Enquanto ele não se manifestar na rede social, parece que aquilo, para ele, não tem consequência, não aconteceu. É essa a circunstância que o desenho traz para a gente raciocinar, para a gente pensar. Pessoal, dados, nesse contexto que eu quero colocar para vocês, dados são a representação de qualquer informação a seu respeito. Imagine que eu projeto os seus gostos, os seus hábitos, a sua maneira de ser, o que você pensa. Tá? Então, tudo que diz respeito a você, nasce com você e vai morrer com você. É algo personalíssimo. Esses são os dados pessoais. E o grande desafio que a gente está vivendo nesse momento é o seguinte: a gente tem uma lei que está em vacatio legis. A gente tem um projeto de lei no Congresso para prorrogar mais uma vez o vacatio legis da lei. Mas o que eu tenho visto são as pessoas dizendo que é necessário que a lei apareça, que a lei entre em vigor para que eu proteja a intimidade e privacidade das pessoas. E isso, para mim, é um erro capital. Intimidade e privacidade estão garantidas na Constituição. O que a LGPD vai fazer para a gente é servir como um para-raio e juntar toda essa legislação num lugar só e facilitar a aplicação, facilitar a fiscalização, sistematizar a forma de lidar com esse assunto, mas eu consigo garantir proteção à intimidade e à privacidade das pessoas, independentemente da LGPD, porque eu vou utilizar no sistema o Código Civil, a Constituição, a Lei de Telecomunicações, o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre tantos outros aspectos que a gente tem aqui para conversar. Eu acho que isso é importante para a gente continuar refletindo aqui. Me dirigindo para a segunda parte da nossa conversa, e já tentando introduzir um pouquinho do que eu imagino que vai acontecer nas falas dos nossos colegas, eu queria colocar para vocês um conceito de autodeterminação informativa, não só de privacidade. A privacidade deve ser enxergada em várias dimensões, não só a privacidade espacial,
na minha casa eu não vou sofrer interferência. Esse é o conceito mais tradicional, mais básico de privacidade. Eu estou falando da privacidade em relação às suas decisões. Se você é gordo e quer comer um sanduíche de fast food, qual é o problema? Se você é gordinha e quer utilizar um biquíni na praia e tá os pneus saindo pelo lado, o problema é seu e da sua roupa, você tem que se sentir bem. Porque os outros têm alguma coisa a ver com isso e vão ficar apontando para você, vão ficar recriminando para você. Do mesmo jeito que as pessoas começam a dar pitaco e dar opinião sobre a educação e a criação dos filhos do vizinho, do alheio, tá? Então, a privacidade não diz respeito só ao que acontece na sua casa. Você tem direito de tomar uma decisão na sua vida e não ser importunado em relação à decisão que você tomou. Porque você tem a mesma liberdade do outro para escolher como é que você vai conduzir os seus passos dali para frente. E além dessa privacidade espacial e dessa privacidade decisional, eu tenho uma privacidade informacional. Quem tem seus dados? Por que tem seus dados? Por quanto tempo tem seus dados? O que é que ele vai fazer com seus dados? Que dados são esses que ele tem? Eu posso corrigir o uso desses dados? Eu posso pedir que ele cesse a utilização desses dados? É disso que fala a autodeterminação informativa. A palavra aqui é controle. Se os meus dados estão no mundo, se os meus dados estão circulando na internet e eu já não tenho mais como evitar que isso aconteça, o desafio agora é quem é que vai ter o controle do uso desses dados, pessoal. Tá? E aí, eu trouxe para vocês uma tela bem grande com vários tópicos para fomentar a discussão da gente nessa conversa de hoje. Tá? Eu vou pegar essa tela grande aqui e vou dividir em 3 pedacinhos aqui para poder ficar mais fácil para a nossa conversa. Como é que a tecnologia impacta as relações conjugais? Primeira coisa. A tecnologia impacta porque ela cria novas formas de relacionamento. Por exemplo, eu aproximo pessoas que desejam ter filhos, mas que não querem ter uma relação conjugal. E aqui eu estou falando da coparentalidade. A tecnologia, do mesmo jeito que ela aproxima novos arranjos familiares, ela pode repelir arranjos familiares que já existem. E aqui eu estou falando das situações de traição virtual. E tempo de isolamento, mulher querendo jogar o marido pela janela, marido que não aguenta mais ver a mulher, ele vai para o computador, vai para o celular e numa fuga ele entra num chat e começa a conversar com outra pessoa. Será que isso é traição? Tá? E será que isso justifica o fim do relacionamento? Essa é uma discussão que a gente pode ter aqui durante o restante do nosso papo. Nova economia e bens digitais. Quando a gente vai definir o patrimônio do casal, a questão é qual é o peso que esses bens digitais vão ter nisso. E aqui eu vou deixar para os meus amigos Severildo e Rodrigo tratar do assunto. Eu não vou aprofundar impacto em alimentos, impacto em partilha de bens, não nesse momento. Saindo das relações conjugais, indo para as relações parentais, professora Maria Rita e professora Luciana tem um trabalho no livro de privacidade que eu falei para vocês, que eu acho que vale a pena mencionar. A professora Carla Moutinho está aqui, está escrevendo sobre esse assunto também. Eu acho que é importante a gente discutir aqui a relação da proteção da privacidade dos nossos filhos, o uso da imagem dos nossos filhos em rede social e a criação de perfis e compartilhamento de dados. Eu não vou nem falar aqui do monitoramento do GPS celular do seu filho, para você saber onde é que seu filho está 24 horas por dia. O que eu estou preocupado aqui, eu acho que vale a pena, que é um ponto polêmico, é o limite de exposição dos nossos filhos nas redes sociais. Você pega uma criança de 2, 3 anos e a vida da criança inteira está num perfil do Instagram. Tem foto do primeiro dia da escola, tem foto do mêsversário, do aniversário, das pessoas que ele recebeu. Se ele se machucar, tem uma foto. Se ele estiver bonito em algum lugar, tem uma foto. E o que é que acontece? A internet não esquece, isso vai ficar para o resto da vida dele. E se tem algumas pessoas que só postam os melhores momentos, aqueles momentos mais bonitos da vida da pessoa, tem outros que colocam todos os momentos, até aqueles mais constrangedores possíveis, na internet. E isso vai assombrar aquela criança quando ela passar a entender, e for um adolescente ou se tornar um adulto, quanto da vida dela foi exposto na internet. Qual é o limite dos pais em relação à exposição dos filhos em relação à internet? Sobretudo no tempo que a gente está vivendo agora. Tá? A gente ainda tem uma discussão sobre direito a esquecimento e sobre herança digital. A gente tem aqui o Gabriel, nosso colega da Paraíba, que estuda o assunto, também acho que pode dar uma contribuição. Eu não quero entrar nesse tema. Mas já que eu peguei para tratar para vocês da questão das crianças, da Lei Geral de Proteção de Dados, eu quero destacar para vocês alguns artigos aqui. O artigo 14 da Lei Geral de Proteção de Dados, ele diz o seguinte: o tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deve ser realizado em seu melhor interesse. Ok, está repetindo o que o ECA fala. O tratamento de dados pessoais de crianças deve exigir o consentimento específico dado
pelo menos por um dos pais, seu responsável legal. Mas imagine quem tem filho que está jogando videogame. Cada vez que ele for colocar o nome, o CPF, o CPF, o e-mail dele para poder acessar o videogame, vai precisar do consentimento específico dos pais. Como é que isso vai acontecer? E quando o seu filho quer entrar em sites ou quer assistir coisas que não são apropriadas para a idade dele, ele faz isso escondido dos pais. Como é que a gente vai lidar com isso, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados, quando entrar em vigor, tem um dispositivo que permite coletar dados de criança, está aqui, pessoal, nesse item aqui, ó, coletar dados de criança sem consentimento, quando a coleta for necessária para contatar os pais e avisar os pais o que está acontecendo, tá? Desde que esses dados não fiquem armazenados. Então, é uma discussão que a gente nunca teve, o ECA não trata do assunto, é difícil você encontrar nos livros de família discussões sobre isso, e eu acho que esse é um ponto que a gente deveria conversar aqui. As redes sociais foram programadas para adolescentes e adultos, não para crianças. Dependendo da rede, a idade mínima para acessar é do relativamente incapaz. Você tem que ter pelo menos 16 anos. Para outras situações, você tem que ter pelo menos 12 anos para você acessar as redes sociais. O que é que acaba acontecendo? Os meninos mentem a idade para poder acessar as redes sociais. Ou então, utilizam a data de nascimento das mães ou os dados dos pais para poder acessar as redes sociais. E o que significa dizer que você tem situações onde os pais têm controle do que está acontecendo e podem simplesmente devassar toda a vida dos filhos, e outras situações onde você tem crianças que estão tendo um avatar digital se passando por outras pessoas que não são elas, com responsabilidade parental por todos os danos que elas causarem na internet e outras pessoas por conta desse tipo de relacionamento. Pessoal, isso é o impacto da tecnologia nas famílias. E para terminar em 2 minutos e não fugir da pergunta que eu combinei com Rita para tratar para vocês, o que é que vai e o que é que fica? Para mim, visitas virtuais se consolidaram agora e vão ser uma situação cada vez mais comum. E eu não quero falar só de visita virtual, eu quero falar de agenda escolar virtual. Eu recebo todos os dias os e-mails da escola dizendo quais são as aulas da minha filha, quais são os trabalhos que ela tem que entregar e se ela faltou alguma aula. E ainda chega o link para ela assistir a aula gravada que ela perdeu por algum motivo. Então, eu não tenho mais a desculpa de dizer que ela não convive comigo a maior parte da semana e que eu não tenho como acompanhar a vida educacional dela, porque isso está à minha disposição e foi o isolamento que trouxe isso. A escola já tinha essa ferramenta, mas ela não implementava essa ferramenta. Ela passou a implementar essa ferramenta agora, tá? A gente está agora numa situação de que a convivência com os avós, a convivência com os primos, a convivência com os outros parentes não pode ser física, tem que ser virtual. E nessa convivência virtual, a discussão é de plataforma, de equipamento, de proteção de dados e de proteção à sua privacidade. Porque assim como essa reunião está sendo gravada, você pode gravar qualquer interação dessa. E aí eu fico pensando, por exemplo, aquelas discussões sobre visita do outro cônjuge monitorada, que, querendo ou não, acaba limitando a interação do pai com o filho. Será que a gente vai passar a ter visitas virtuais, gravadas, para proteger a integridade dos filhos, mas sem a participação de terceiros a partir desse momento de isolamento social? Será que isso veio para ficar ou não? Há uma semana atrás, nós tivemos uma discussão sobre a possibilidade de reconhecimento pelo Estado de arranjos familiares, quer por declaratórias de união estável, ou escrituras de união estável, ou por casamentos virtuais. Eu acho que está na hora da gente flexibilizar algumas formalidades do reconhecimento dessas instituições, porque a gente está vendo agora, nesse período, que a gente consegue, com a tecnologia, o mesmo grau de segurança ou até uma publicidade maior do que na forma de casamento tradicional. E é nisso que a gente precisa focar para o resto dessa conversa. Rita, você me pediu para falar 20 minutos, eu falei 28, já falei tempo demais. Eu queria ouvir Everildo e o professor Rodrigo Toscano, tá? E eu queria agradecer a vocês a atenção e eu espero que esses pontos aqui sirvam para o debate da gente na segunda parte dessa conversa. Eu vou parando por aqui. Vou lhe devolver a palavra. Muito obrigada, Marcos. Uma tempestade de ideias, não é? É claro que eu não vou aqui, nem me sinto no direito aqui, coordenando essa reunião, de intervir com todas as discussões que esses temas suscitam, né? E o que você conseguiu provocar aqui em todos nós. Eu queria registrar a presença do nosso presidente nacional, doutor Rodrigo da Cunha Pereira, que está aqui conosco, né? Rodrigo, seja bem-vindo. Quiser falar também, fique à vontade ao final, mas eu vou dar sequência agora à nossa
exposição com a professora Everilda, né? Doutora Everilda. Ative o seu áudio. Eita, vamos lá. Pronto, ativei. Okay. Olá, boa tarde, boa noite. É um prazer que o IBDFAN sempre me recebe com muito carinho. E nas pessoas da professora Maria Rita e do professor Rodrigo, vou cumprimentar todo o IBDFAN e todos os presentes aqui. Quero dizer a vocês que o slide que o Marcos fez fui eu que inventei, ele roubou de mim. Eu que inventei essa criatividade toda. Que eu não sei como é que essa mente consegue fazer um pequeno gráfico desse tamanho tão rápido. Mas que bom que tudo que ele trouxe já me deu aqui bons ganchos para o que eu tenho para falar. Vocês vão me ver olhando aqui do lado, porque eu estou com um roteirinho aqui. E eu queria trazer umas questões bem práticas para a nossa advocacia, para a nossa magistratura, porque o trabalho do advogado é misturado com o do juiz. Tudo que a gente pede precisa ser deferido do outro lado, senão não tem razão de ser. E aí eu vou puxar esse gancho da palavra isolamento, afastamento, como disse Marcos. A curiosidade que me vem à mente é que a tecnologia costumava nos afastar. Quanto a gente não via nas relações de família, o pai e a mãe dizendo, menino, sai desse celular, menino, sai dessa internet. Agora são os nossos filhos que estão dizendo, papai e mamãe, sai dessa internet, vem interagir comigo, porque eu estou muito sozinho, eu preciso fazer alguma coisa em família. E às vezes nós tínhamos na mesma família aqueles dois irmãos em quartos separados e se comunicando pelo WhatsApp. Então, onde é que está a tecnologia no meio desse seio familiar? Além disso, a tecnologia, eu já venho estudando isso há um bom tempo, traz uma nova forma de viver, traz uma nova economia, como já adiantou o professor Marcos, a chamada economia do compartilhamento, onde a gente vive a vida de uma forma digital, vive compartilhando tudo, a gente compartilha conhecimento, compartilha material produzido, compartilha informação, compartilha dados, a gente compartilha tudo o tempo inteiro. Então, a pergunta é, que tipo de assuntos, que conteúdos dessa tecnologia estão impactando nas relações familiares? Aí eu trouxe aqui algumas situações que eu elenquei aqui para a gente pensar um pouquinho. Por exemplo, a convivência por meio digital com a criança, de certa forma, ela já existia antes da pandemia, porque é muito comum que o pai passe o dia conversando com o filho ou filha pelo WhatsApp. E, por incrível que pareça, essa fala tem virado prova judicial, inclusive em processos de família. Então, para o pai dizer que a mãe é uma má guardiã, ele mostra lá as conversas com o filho, com a filha, onde esse menino, essa menina se diz triste, isolado, que não tem, que não está conseguindo conviver bem com a mãe ou com o pai. E isso tudo sai da privacidade da conversa entre pai e filho, se transforma numa ata notarial e uma prova judicial que pode levar, inclusive, a uma alteração de guarda. Então, existe uma privacidade nessa conversa de WhatsApp. Existe alguma forma de proteger o modo de se expressar dessa criança? Porque você imagine que, se a criança, naquele momento íntimo com o pai, está ali dizendo que está triste com a mãe, que de repente sofreu um ato de violência doméstica, se o pai solta aquilo desenfreadamente no processo judicial, a mãe ou o pai guardião vai ter acesso. E essa criança pode ficar mais vítima de violência do que estava antes. Pode sofrer mais retaliações do que tinha antes. Então, em que nível essa conversa de WhatsApp, que já é um uso de tecnologia na convivência familiar, pode causar um transtorno para a criança? É ótimo a gente entender que é um meio de prova excelente. Tenho certeza que qualquer advogado vai dizer, ótimo, transforma isso no ata notarial, vamos levar isso para um processo, mas na prática você está expondo a criança. E quando você expõe aquilo que deveria ser tratado entre adultos e de uma forma muito com segurança jurídica, digamos assim, com o advogado conduzindo, o juiz conduzindo, mas você já tem ali a exposição da criança. Então, a gente tem já o uso da tecnologia e que agora só aumentou. Então, nesse afastamento social, o que é que aconteceu? A gente migrou do WhatsApp para o Zoom. Aquilo que era chamada de voz e mensagem virou
convivência por vídeo. Sempre esteve lá. A gente é que não percebeu ou achou que não era necessário utilizar, até porque a convivência presencial aconteceria. Então, não tinha para que a gente trocar pelo virtual. Então, essa pandemia tem demonstrado para a gente o que a gente não percebia. A gente já vivia no virtual. Agora, a gente está vivendo apenas muito mais tempo no virtual e certas relações jurídicas só podem acontecer no mundo virtual. Certas relações de fato também só podem acontecer no mundo virtual. Então, a minha ideia é que a gente tenha cuidado no trato desse uso virtual, porque a gente pode causar danos não intencionais, mas na busca, por exemplo, de proteger o melhor interesse da criança. Então, fica aqui um primeiro aspecto sobre privacidade infantil nesse convívio, porque eu vi, inclusive, uma notícia que dizia que o pai convivendo com a filha pelo Zoom, estava tendo seu momento de interação, e a mãe gravando todas as conversas, toda a interação, para ver se tinha alguma possibilidade de usar aquilo contra o pai. Então, uma ordem judicial que determinasse o convívio de pai e filho através do meio virtual poderia ou deveria ter o adendo ou o cuidado de não permitir a gravação, para que a criança pudesse ter ali a liberdade de convivência, mas a maioria dela está na casa que a mãe está junto e está lá com o pai, mas ela pode estar no quarto, guardadinha, portas fechadas, e naquele momento se sentir na privacidade com seu pai. Veja que a menina pode estar aqui com o fone, falando baixo, e ali confidenciando a rotina da casa com o pai. Se a mãe está gravando essa conversa, você não tem a privacidade necessária. Então, fica aqui a minha sugestão para que a gente, tanto como advogado ou na atuação como magistrado, nas tutelas de urgência, ter cuidado com certos destaques da tecnologia que podem causar um dano colateral. Se a convivência é ótima, a gravação pode não ser. Se a convivência pelo celular é ótimo, a ata notarial pode não ser. Então, em que medida as tutelas de urgência para esse convívio por meio digital podem restringir certos atos? E, a meu ver, devem restringir certos atos, especialmente, por exemplo, a gravação, quando o convívio se der por meio digital. Deixa eu ver aqui outra coisa. Uma coisa interessante na relação de família, como a gente controlar o convívio digital de filhos, já que a gente está falando em tecnologia no seio familiar. Desde pequenininho, a gente escutava assim, meu filho não pode andar com más companhias. Os pais sempre dizem que os problemas dos filhos são as más companhias. O menino nunca é a má companhia, ele sempre é a vítima das más companhias. Então, como você poderia fazer a vigilância do seu filho nessa convivência social com outras pessoas? Porque a gente tem a tecnologia para o convívio interno, pais e filhos, mas o convívio externo também. E esse cuidado familiar passa pelo cuidado tecnológico, de bloqueio de sites, de acompanhar as redes sociais, e os meninos são cada vez mais espertos. Eles têm a rede oficial que o pai e a mãe acompanham, e eles têm outras redes sociais ou outros perfis que eles fazem na mesma rede, troca de conta para poder falar de forma mais aberta com os colegas. Então, menino é um bicho sabido e os pais têm que estar sempre um passo ali colado neles, porque eles são muito espertos. Então, a tecnologia passa por esse dever familiar de cuidado de pais e filhos, nesse dever constitucional de educação, nesse dever constitucional de cuidado, passa-se também pelo cuidado que a criança tem no seu meio social virtual, que isso é muito importante também. Deixa eu ver aqui. Na questão dos alimentos para a criança, Maria Rita, eu prometo não me estender muito, porque eu sei que o Rodrigo Toscano já está aí aguardando, mas tem mais um ou dois tópicos aqui que eu acho que são interessantes da gente tratar, e eu também quero ouvir a todos, com certeza. Temos tempo. Temos, coisa boa. Vamos puxar para a ação de alimentos. Veja que eu estou pulando aqui em alguns tópicos, porque eu estou querendo puxar algumas medidas práticas desse uso tecnológico. Já que Marcos fez essa introdução tão boa, eu estou considerando que a base teórica está dada para a gente poder pegar essas questões práticas.
E aí vamos falar em perfil digital. Me chama muita atenção essa exposição exagerada de criança na internet e feita pelos pais. Tem criança que, quando nasce na sala de parto, ela já tem ali 300 fotos compartilhadas. Acho que, se puder, o parto já é feito por uma live. De tão exposto que os pais estão e expondo também os filhos. Então, acho que o trato digital dos filhos merecia ser assunto de processos judiciais, porque principalmente quando um pai é mais reservado e o outro é mais aberto. Eu tenho colegas que publicam fotos de filhos o dia inteiro. Se o menino está comendo, se está se divertindo, se levou um escorregão, se botou um esparadrapo, se está tomando remédio, a vida do menino é documentada numa rede social. Então, se o princípio é do interesse, o melhor interesse da criança, será que de ofício nós não poderíamos também ter medidas judiciais para impedir os pais dessa superexposição? Porque são meninos que fazem vídeos diários conversando com os pais, tem meninos que viram memes com os vídeos que fazem, e os pais já tentam conseguir um meme, porque aquilo vai dar mais seguidores para aquela conta, e isso tudo é muito preocupante. Tem um texto maravilhoso que Maria Rita escreveu com Luciana Brasileiro, falando sobre essa ilegalidade, ou como isso é uma violação do direito fundamental da criança. Então, ao meu ver, os cuidados com as redes sociais devem partir da rede social dos pais, porque às vezes a gente pensa assim, tenho que ter cuidado com a rede que o meu filho criou, o ambiente virtual que ele criou, mas você deve ter cuidado também com a exposição virtual que os pais estão proporcionando àquela criança e que, ao meu ver, colocam essa criança num modelo de exposição que não deveria ser. Aquela foto pode ir para um site de pedofilia, aquela foto pode ser alterada por uma pessoa de má fé. Essa foto, tudo que está na internet não se esquece, não é isso que se diz? Então, você coloca a vida do seu filho inteira ali, com todo o mau uso, toda a exposição que ela está sendo submetida. E aí, falando ainda em tecnologia na família, eu destaco aqui quando a renda familiar vem baseada em bens digitais. Nós temos eu já tive aulas que eu fiz virtualmente que aparece uma pessoa que diz que tem um negócio, marido e mulher, fizeram um site um perfil sobre viagens. E a renda familiar deles hoje quer dizer, hoje eu não sei porque eles estão tão isolados como todo mundo, mas sempre foi andar pelo mundo e mostrar todo o planeta, e através do número de seguidores que explodiu, eles conseguiram patrocinadores e a renda familiar vinha do perfil digital. E aí você tem algumas situações importantes que podem vir dessa premissa, de que a receita essencial da família vem de um bem digital. Primeiro que isso vai repercutir em alimentos, depois isso pode repercutir em divórcio, porque a gente está hoje naquilo que a gente chama de a era do acesso. Nós não queremos mais nos apropriar de bens particulares, mas nós queremos acessar os bens dos outros. Então, eu tenho o meu perfil digital para que todo mundo acesse, que eu possa compartilhar os meus conteúdos e os meus patrocinadores me sustentam. Aí você imagine se esse casal se divorcia. Como é que a gente faz para dividir esse patrimônio? Primeiro, porque é a renda da família e vai determinar, inclusive, quem vai dever alimentos a quem. Então, hoje, uma família baseada apenas no trabalho digital, ela tem uma vulnerabilidade interessante que pode cair no judiciário. Porque, veja, nesse perfil dividido entre marido e mulher, como é que eu consigo fazer esse divórcio? Como é que eu consigo fazer, não o vínculo, mas a partilha de bens? Se eu mandar acabar o perfil, é como acabar a empresa, não vai ter como continuar. Se eu deixar só um com o direito de continuar alimentando o perfil, o outro vai ter direito a alimentos do cônjuge que ficou utilizando o perfil. E se eu tomar essa decisão, o que é que vai determinar que será o marido ou a mulher que vai ficar com o perfil? É aquele que vai ficar com a criança? É aquele que não vai ficar? Dentro do perfil, qual era o que tinha mais exposição? Feito cantor sertanejo, que a segunda voz não é tão importante quanto a primeira. O primeiro é sempre mais famoso. Então, quando você vai dividir um bem digital
que é a principal renda familiar, se a escolha for errada, você destrói a principal fonte de renda da família. Então, entender do bem digital é uma necessidade hoje para um processo de família, para que a gente não tenha uma decisão, como se diz naquele ditado, que você joga água suja com o menino dentro. Porque tentando partilhar o bem, se não se atentar para os detalhes da natureza desse bem, você acaba por comprometer a finalidade maior, que seria a renda da família. E se tem dificuldades para partilhar, já não tem tanta dificuldade para os alimentos. Se você tem como documentar a rentabilidade que aquele perfil dá, ou um canal do YouTube, por exemplo, você tem aí um Whindersson Nunes da vida, que o rapaz já passou de milhões em seu patrimônio só fazendo gracinha no canal do YouTube. Então, a renda que ele tem é uma renda passiva de restrição para alimentos, com muita tranquilidade. Porque, veja, nessa sociedade do acesso, uma dificuldade extrema está nascendo e vai aparecer no Poder Judiciário. A gente está deixando de acumular bens. Automaticamente, o que é que a gente vai penhorar nos processos? Se eu tiver uma dívida de alimentos, o que é que eu penhoro de uma pessoa que tem? A casa já é em multipropriedade, ainda bem, dá para ele penhorar lá a fração de tempo. Mas se ele usa sempre, o escritório dele é com o coworking, ele mora num co-living, como é que a gente faz para penhorar bens? O carro dele já utiliza-se o Uber, então nada dessa pessoa mais é penhorável. Eu até vi uma discussão interessante que diz o seguinte: na era do acesso, nós não vamos ter bens. Se os bens são a garantia dos nossos negócios, a garantia agora vai ser a reputação. Se você não tiver uma boa reputação, o fato de você não ter bens vai inibir você para muita negociação contratual. Então, veja, um perfil de Instagram, um canal do YouTube pode determinar a renda familiar, a partilha no divórcio e os alimentos para a criança ou para os cônjuges nessa relação de receita familiar. E é aí que, deixa eu ver aqui o que eu botei mais. Pois é, e aí uma última informação. Se a gente precisar partilhar esse bem, tem um instrumento importantíssimo para se usar em processos, que é a valuation. É possível hoje valorar um perfil digital para que se saiba quanto é que ele tem como valor de mercado, para que você possa produzir a partilha, para que você possa produzir a venda, ou para que você tenha uma ideia de quanto ele vale para determinar os alimentos, por exemplo. Então, tem muita coisa para a gente falar. A minha intenção aqui era levantar pontos práticos para a nossa vida advocatícia e de magistratura, e eu espero que isso desperte, assim, boas coisas e que auxilie em petições, decisões e tantos outros debates. Então, devolvo a palavra a Maria Rita, deixando meu abraço aqui para Rodrigo e para Marco, continuar daqui a pouco esse bate-papo. Maria Rita, a palavra é sua. Obrigada. Obrigada, Every. Riquíssimas ponderações, não é, feitas na prática e realmente na nossa vivência. Tinha muita coisa também aqui para poder falar. Já tem uma lista de inscrição. Eu quero chamar a atenção de vocês aqui no nosso chat, quem quiser fazer as intervenções. E eu passo logo em seguida, só fazendo observação mais uma vez desses três, minha gente. Eles são civilistas que eu considero civilistas completos, tá? Então, assim, é uma honra muito grande ouvir cada um deles e a perspectiva de cada um deles aqui sobre essa temática. Doutor Rodrigo Toscano, a palavra é sua. Muito bem, minha queridíssima amiga Rita. Em primeiro lugar, eu gostaria de me dirigir a você, que me fez esse convite para estar hoje à tarde aqui, comecinho da noite, com meu amigo Marcos Errar, com a minha amiga Everida Brandão, e ter essa oportunidade muito maravilhosa, que é sempre bom a gente estar junto dos nossos amigos, né? E aqui eu vejo vários grandes amigos, vejo vários grandes ex-alunos, inclusive, também. E, de modo especial, eu gostaria de destacar e mandar um abraço muito forte. Aliás, você sabe que nessas épocas de pandemia e de coronavírus, eu estou sentindo muita saudade de aperto de mão e de abraço, sabia? Eu sou um cara meio viciado em abraço.
e gosto de tocar nas pessoas, sabe? Até às vezes sou meio repreendido pela minha esposa por conta disso, porque talvez eu exagere, mas exagero, confesso, na boa fé. Mas eu adoro tocar nas pessoas, adoro, de fato, abraçar. E agora eu estou passando por essa fase aqui meio down com isso, né? E gostaria de dar um abraço muito forte em Rodrigo da Cunha Pereira, que está conosco aqui hoje, participando da reunião. Rodrigo sempre extremamente gentil e abrindo esses espaços do IBDFAN, agora um espaço virtual que tomou conta do país inteiro, né? Na verdade, não só o IBDFAN Pernambuco, como tantos outros IBDFANs estão tomando as suas providências e logo, logo, certamente, todos os 27 estados e o Distrito Federal vai estar interligado também aqui para a gente não deixar o IBDFAN sem as nossas atividades regulares, né? Isso tem sido muito bom e espero que as pessoas fiquem com o IBDFAN, porque esse momento é justamente para isso, é para a gente mostrar para as pessoas que nós estamos ativos, né? Que nós estamos passando muita informação de qualidade o tempo inteiro, como a gente viu hoje aqui com as explanações de Marcos e de Everilda, né? Eu também queria deixar um abraço especial para a doutora Fabíola Lobo, que eu estou vendo que está conosco aqui também, a nossa queridíssima Fabíola, que está em Gravatá, em confinamento serrano, na cidade de Gravatá, em Pernambuco, né? E também para o meu amigo Suetônio, que é o nosso presidente do IBDFAN lá do Rio Grande do Norte, que também está presente aí na sua casa, que não é de praia, mas parece muito com casa de praia, como ele disse no começo da conversa, né? Então já fica aqui também meus cumprimentos e nas pessoas todas a quem eu me referi aqui, eu cumprimento todos os outros que estão participando com a gente em seus respectivos estados da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco principalmente, de onde está saindo a transmissão hoje, né? Bom, esse tema que Marcos levantou logo nessa primeira etapa da explanação é um tema que, de fato, a gente vem trabalhando há muito tempo dentro do nosso grupo de estudos, né, no Conrep. O professor Paulo é extremamente antenado com essa questão, né? Já esse ano, inclusive, a nossa primeira reunião tratou sobre essa temática, ainda em fevereiro. Portanto, na última vez que a gente pôde se encontrar, e ainda bem que eu compareci nessa reunião, porque foi o último momento, digamos assim, em que nós estivemos juntos, né? E ali a gente ouviu a explanação de Rita, que estava em Sevilha na ocasião, já usando o Zoom. Na verdade, a gente já usava o Zoom naquele momento ali. Rita lá em Sevilha fazendo o levantamento de estudos dela lá na Espanha, e Luciana também, que estava presente na reunião e que durante a transmissão de Rita e durante a fala de Luciana, teve um ponto que me chamou muita atenção, e esse sim eu acho que vai ser o grande, digamos assim, o grande cuidado que a gente vai ter que ter do ponto de vista prático, e Marcos pode falar melhor sobre isso daqui a pouco quando voltar com a palavra, que é a importância do telefone celular conosco, né? E o que mais me impressionou foi saber que as grandes corporações mundiais, elas têm hoje guardados nos seus arquivos de inteligência artificial dados sobre o nosso modo de comportamento do corpo. Luciana, eu lembro muito bem quando Luciana tratou sobre esse assunto, o nosso modo de andar, né? Veja, o modo de andar, o modo de levantar, o modo de sentar, o modo de se relacionar com a pessoa. O nosso telefone celular hoje ele é capaz de ter informações de todo tipo sobre cada um de nós. E isso, claro, tem uma influência muito grande em várias questões de direito de família e que a gente tem que passar a se preocupar de um certo modo. Eu acho, inclusive, e esse é sempre um aspecto que tem me preocupado um pouco, eu vejo que hoje nós temos uma importante participação de alguns magistrados aqui no nosso encontro, isso é muito bom, não é? Porque eu acho que a magistratura precisa estar muito antenada com essa questão da alta tecnologia em todas as relações humanas, mas muito especialmente na relação de família, e essa de se saber que o próprio telefone celular ele pode traduzir uma série de informações para o magistrado, inclusive para decisões judiciais. Isso eu acho que é um aspecto que a gente tem que estar discutindo diretamente com as escolas de magistratura, especialmente no Brasil, né?
Mas como eu tenho uma mania, nós todos praticamente aqui, claro que eu tenho 29 anos, fiz a semana passada meus 29 anos, e vocês sabem que são, digamos assim, geracional, né? Mais ou menos nessa idade que nós estamos, nós fomos capazes de viver um momento sem tecnologia muito avançada, depois nós passamos por todo o momento de transformação da tecnologia, e agora nós estamos vivendo esse momento de alta tecnologia, como nós estamos vendo aqui hoje, pelo meio dessa própria reunião que nós estamos fazendo, né? E aí o que é que acontece? Comigo acontece aquela necessidade de nós pegarmos digamos, o passado e tentar descobrir como é que ele vai se dar, como é que ele se dá agora no presente, como é que ele vai ainda se pronunciar no futuro, né? Então, tem algumas questões que eu levantei aqui e eu vou dividir essas etapas de levantamento de questões, na verdade, são levantamentos de questões que dizem respeito, primeiro, aos alimentos, depois à guarda, depois à própria partilha de bens e ainda, ao final, aos relacionamentos paralelos e à união estável virtual, que eu acho que é um tema que a gente também precisa tocar, de um certo modo, e tentar trazer aqui como é que a gente vai resolver isso, né? Na questão relacionada aos alimentos, o que chama muita atenção é que talvez, e eu digo um talvez com a chance muito grande, inclusive pela explanação que Marcos faz e pelos slides que Marcos nos trouxe aí, é muito provável que a gente vá ter um maior controle das despesas das crianças em casa com a inteligência artificial, né? Ou seja, eu vou ter muito mais condições de saber quanto é que a criança efetivamente tem de despesa em casa, o que vai facilitar, por exemplo, as decisões judiciais para estabelecer os alimentos, né? Isso vai ficar muito mais fácil a determinação dos alimentos, o achismo, a briga de petições, como a gente vê, dos achismos ou de um advogado ou de outro, ou mesmo das próprias partes, que acabam incitando muito a gente também a escrever coisas que a gente sabe que muitas vezes não são verdade, ou parece não ser verdade, mas as pessoas juram que é verdadeiro, que acabam influenciando a gente na escrita, né? E, enfim, eu acho que o próprio uso da alta tecnologia vai definir melhor qual é o tamanho da despesa que as pessoas têm em casa. Isso vai ficar mais fácil de detectar com o uso de alta tecnologia e o uso de inteligência artificial, né? Uma outra questão que é muito mais evidente para mim, e aí já de um certo modo, já vem acontecendo, mas acho que vai ficar ainda mais densamente visto isso, é a percepção do padrão de vida das pessoas. Não há mais como a gente negar padrão de vida por vários motivos. Primeiro, porque o próprio telefone celular da gente, que está ou no nosso bolso ou no nosso carro, ele vai dar uma rota sobre o nosso padrão de vida. Qual é a loja que nós frequentamos? Qual é o shopping que nós frequentamos? Ora, se eu tenho um padrão de vida baixo, eu não vou lá no melhor shopping da cidade. Por que eu estou fazendo no shopping da cidade todo mês, por exemplo, de 15 em 15 dias, toda semana, né? O telefone celular vai nos dizer isso sem a gente falar nada, sem a gente dizer nada. Inclusive, se falar, é pior ainda, porque aí é que ele vai dizer mesmo, né? Ele vai captar ainda mais informações sobre a gente. Então, eu acho que o padrão de vida e o padrão de consumo para definir as pensões também vai ser muito bem, digamos assim, balizadas pelo uso da alta tecnologia, conforme foi apresentado por Marcos, né? Uma outra questão interessante é se conhecer o ambiente das casas. Marcos tocou no assunto que me parece extremamente importante, né? Antes, a gente não tinha acesso aos ambientes das casas das pessoas, né? Claro, como a Everilda disse ainda agora há pouco, nós já vimos vivendo essa realidade e, de um certo modo, muita gente já se falava pelo WhatsApp, né? Pelo vídeo do WhatsApp, né? Isso certamente vai avançar mais ainda. Tem muita gente que tinha preconceito com o uso dessas tecnologias e agora começaram a usar o WhatsApp vídeos, começaram a usar outros mecanismos, o FaceTime, enfim, o próprio Zoom, e viram o seguinte: bom, não é tão difícil assim, por que a gente não usa mais? Só que na medida que a gente está usando mais, e eu me lembro daquele joguinho que foi criado há um certo tempo para você achar o bonequinho perdido dentro de casa, não me lembro do nome do jogo, depois vocês podem me lembrar aí, mas eu me lembro que havia uma denúncia de que o que se queria mesmo era que a empresa pegasse os dados que estão dentro da nossa casa. Quais são os móveis que nós temos, o que é que
qual é o padrão de consumo que nós temos dentro de casa, né? Quer dizer, se eu pegasse, por exemplo, a tela de Rita agora, e se eu fosse levar em consideração essa parede branca ou bege que eu estou vendo aí, é claro que eu iria considerar que Rita não tem condições de pagar nenhum real de pensão, né? Mas, por outro lado, se eu pegar os livros que eu estou vendo aqui atrás de Marcos, e mesmo ali o móvel atrás de Everilda com aquela tela, aquela obra de arte que demonstra claramente que ela gosta de obra de arte, isso é muito bom, eu também gosto, viu, Everilda? Nós vemos já que nós temos um outro padrão, digamos assim, eu estou aqui exagerando, estou fazendo aqui uma pintura bastante exagerada, mas veja, os vírus vão captar o que nós temos sem que nós possamos perceber. Esse é que é o ponto que nos chama mais a atenção, né? Ninguém vai perceber isso aí, isso tudo vai ser captado de modo automático, né? Isso nas questões relacionadas aos alimentos. Agora vamos aqui à guarda. Vejam só quantas questões interessantes na guarda. Eu peguei para ver o projeto de lei 1627. Esse projeto de lei 1627 que entrou agora é um projeto que está tramitando no Senado. Infelizmente, praticamente todos os projetos estão parados. Não sei exatamente o que está acontecendo no Senado e na Câmara nos últimos 15 dias, que não andou mais nada lá, né? E até que vinha andando bem. E nesse projeto 1627, nós temos o artigo 6º, que trata sobre o direito de visita, aliás, o direito de convivência virtual, né? Nós já temos a possibilidade de, transitoriamente, fazermos o direito de passar. Eu não vejo maiores problemas quanto a isso, mas é como disse Marcos, eu acho que isso não é só transitório, eu acho que isso vai acabar sendo mais um item principalmente mais uma cláusula, ou uma cláusula para o magistrado colocar na decisão, caso as partes não cheguem num acordo, ou uma cláusula que as partes tenham ali que acordar efetivamente no momento de fazer algum ajuste no divórcio, no momento de separação, como seja a hipótese, né? Uma outra questão interessantíssima é que a própria tecnologia vai ser capaz, aliás, como já é capaz, nós temos um aplicativo dentro dos nossos telefones, que é o aplicativo relacionado à saúde. Outro dia, a Verilda estava me falando sobre o aplicativo da saúde também, Luciana também tratou desse assunto na nossa última reunião, né? Se todo mundo abrir aí os telefones celulares, vocês vão ver que tem um aplicativo relacionado à saúde. Ele sabe quantos passos nós demos no dia, sabe quantas batentes de escadaria nós subimos, sabe? Praticamente a gente consegue, para poder ter uma melhor visão do que está acontecendo com o nosso corpo, a gente informa dados sobre calorias ingeridas, enfim, muitos dados são colocados ali. E aquela discussão que a gente vê muito também nos litígios de família, em que o pai ou a mãe acusa um ou outro de que está havendo má alimentação, de que não está havendo cuidado com a criança. Isso tudo vai ser muito mais bem retratado a partir de agora com o uso da inteligência artificial, certamente, né? Isso são dados que o juiz... E aí vem uma questão interessante, viu, Marcos? Marcos e Everilda podem ajudar a gente muito nisso. Será que o juiz pode solicitar esses dados de alguém? Quando eu digo alguém, é porque eu confesso a vocês que eu não sei nem de quem, né? A quem é que eu vou solicitar esses dados? É a Apple, por exemplo, né? A Apple tem uma riqueza de dados guardada com ela enorme, que pode definir melhor questões de família, muito melhor do que todos nós aqui juntos, não há dúvida nenhuma. Inclusive, pode até gerar um padrão de decisão, e talvez seja para isso que a gente esteja mesmo caminhando num futuro não muito distante da gente, talvez aí nos próximos 10, 15 anos, né? Uma outra questão interessantíssima sobre os litígios de guarda é aquele velho problema que há sobre o local de frequência da criança, né? A criança está frequentando lugar ruim, está frequentando lugar de baixo nível, né? Vai para bar com o pai, a mãe reclama e pede para mudar a cláusula de convivência, como a gente sabe muito bem. Às vezes blefa, às vezes joga com isso, mas agora, se o próprio Estado está tendo acesso aos nossos telefones celulares para saber onde é que nós estamos e se estamos ou não fazendo a nossa quarentena, isso é um dado também que todo mundo vai ter acesso, inclusive para descobrir onde é que a criança passou, quais os lugares que a criança está frequentando também, né? Quer dizer, é mais um ponto que certamente a gente vai ter de menor discussão, porque ela acaba sendo muito absoluta. Se eu estou pedindo qual é o local que a criança passou nos últimos 10 dias, ou 15 dias, ou 30 dias, então não tenho o que discutir.
o telefone celular vai denunciar tudo. O dispositivo do telefone celular vai denunciar tudo, né? Outra questão muito interessante é também um velho problema que nós temos de execução das cláusulas ou da sentença ou do próprio acordo quanto à devolução da criança no final da convivência. Você me devolve no domingo às 18 horas, pega no sábado às 9 da manhã, pega na sexta às 8 da noite, e só que o telefone celular da criança está mostrando, ou mesmo do pai ou da mãe, que ele nem foi às 18 da sexta, nem foi devolver a criança às 18 do domingo. Isso é absoluto também, está lá, cadastrado no próprio uso do telefone, aliás, na georreferência do telefone celular da pessoa, né? Quer dizer, é outro aspecto que vai ser muito útil aí do ponto de vista prático nessas relações de família vinculadas à guarda, né? Uma outra questão que chama muita atenção também é com a possibilidade agora que nós vamos ter do aumento da educação à distância, toda a discussão que envolve se a criança está ou não fazendo uma boa educação no momento em que está com o pai ou com a mãe, notadamente nas questões relacionadas ao compartilhamento da guarda, isso também é um outro ponto que vai mudar bastante, né? Se eu estou com o computador ligado, a não ser que haja uma má-fé total de ligar o computador e você não está sabendo qual foi o momento que ligou e desligou o computador lá da escola ou o aplicativo que a escola mandou, que certamente, isso aí Marcos Severino pode nos dizer isso muito melhor, certamente isso fica muito bem registrado nos ambientes virtuais, de modo tal que é outra discussão que vai perder força do ponto de vista objetivo, né, em razão disso tudo, né? Bom, Everilda tratou, eu tinha selecionado aqui também a questão da conversa do WhatsApp, da privacidade. Eu me lembro que eu trabalhei num caso, e foi um caso muito caudaloso, que envolvia a perda da guarda mesmo. Veja bem, a perda da guarda da mãe em relação à criança, porque se sabia que a mãe ameaçava a criança de morte. A criança de 10 anos na época dizia isso, né? Dizia que se por acaso ele fosse dizer algo ao pai, enfim, era uma confusão bastante grave lá que nós tínhamos, já faz um certo tempo que eu trabalhei nesse caso, uns 5, 6 anos, e o que é que aconteceu? A criança aos 10 anos gravou a mãe dizendo tudo isso em casa, fez uma série de gravações, e nessa série de gravações ela acabou ajudando o juiz a determinar a perda da guarda por parte da mãe, entregando a guarda para o pai e uma convivência monitorada por terceiros por parte da mãe. Quer dizer, isso que a Everilda já falou é bem real, é bem concreto no nosso dia a dia, né? Agora eu já vou encerrar também, que eu sei que eu falo demais, viu, Rita? Todo mundo precisa ter um cuidado enorme comigo, que eu sou meio falastrão mesmo. Mas nessa questão ainda da partilha de bens, aí eu vou passar para esses pontos relacionados à partilha de bens, que é muito interessante na partilha de bens e que a alta tecnologia vai nos ajudar muito, que é exatamente o exercício da posse de bens que não estão registrados em nosso nome, estão registrados muitas vezes em nome ou da empresa que a gente ainda compra o bem, ou em nome dos famosos laranjas, né? Como diz Rolf, o Brasil é um dos países mais cítricos do mundo, né? E principalmente nas ações de partilha de bens, nós sabemos muito bem que às vezes a gente não consegue achar o patrimônio do marido ou da esposa, dependendo da circunstância, né? Mas o georreferenciamento do telefone celular vai mostrar muito claramente que eu vou na casa de praia todo final de semana, que eu digo que não é minha, mas eu vou, que eu vou no sítio, o famoso sítio, né? Olha só, o sítio, numa dessa aqui, tinha gente que estava gelado com a história do sítio, né? Mas eu vou no sítio, eu vou sei lá, em outros imóveis que eu tenho, em bens alugados, pegar o valor do aluguel, que eu não quero que transite o valor do aluguel pela conta. Mas por que eu vou naquele imóvel todo mês lá? O meu telefone celular mostra que eu vou todo mês naquele determinado endereço. O que é que tem lá de interessante que a pessoa vai lá todo mês, né? Quer dizer, o próprio georreferenciamento da pessoa vai também determinar, muito provavelmente, uma importância maior, aliás, do que a gente já vinha tendo no Brasil, né? Uma importância maior da posse, né? Nós temos, como diz Rodrigo Mazei, nós temos um fetiche enorme pelo direito de propriedade, mas esquecemos que a posse no Brasil
tem uma frequência fundamental no nosso exercício em relação às coisas, né? Isso também é uma questão muito interessante. E não há dúvida nenhuma que também a alta tecnologia vai facilitar saber se eu tenho outras contas bancárias escondidas, né? Se eu tenho dinheiro guardado em outro local que eventualmente não apareça no primeiro momento ali para a gente, né? E, por último, tem essa questão relacionada aos bens digitais, como disse Everilda, né? O grande lance dos bens digitais, para mim, é que se a gente pegar uma pessoa casada no regime de comunhão parcial de bens e nós formos olhar o que acontece com os artigos 1659 e 1660 do Código Civil, são aqueles artigos que dizem o que é que entra e o que é que não entra na comunhão. É muito surpreendente a gente ver que não haveria solução a priori sobre os bens digitais. Eu estou tratando aqui não do aspecto econômico do bem digital. O bem digital ele tem uma aparência muito próxima do direito autoral, né? A autoria do livro é minha, mas o meu livro ele proporciona renda, né? E se ele proporciona renda, bom, é direito da personalidade meu, ele é intransmissível, enfim, eu não posso transmitir. Me parece que é isso que também haveria aqui no bem digital. O bem digital que é formado que é constituído por uma só pessoa, é só dela e não comum, né? E aí Gabriel Norato, que está nos escutando também aí, é um craque nesse assunto, escreveu uma dissertação de mestrado a respeito do tema. E essa é uma questão interessante. Você tem a repercussão relacionada ao direito da personalidade e tem a repercussão econômica. Essa, sim, não há dúvida nenhuma que pudesse gerar ali uma partilha do aspecto econômico, né? E, para finalizar, na segunda-feira nós vamos fazer uma live. Eu fiz um convite para o professor Zeno para participar comigo dessa live, e Zeno já me levantou uma questão interessantíssima, que a gente pode deixar para segunda-feira, de repente, mas é uma questão interessantíssima. Ele me perguntou o seguinte: Rodrigo, você já viu como as pessoas que vivem em uniões paralelas, essas pessoas devem estar sofrendo muito no período de pandemia, né? Como é que eu vou encontrar com duas se eu não posso sair de casa, né? Ou como é que eu vou encontrar com dois se eu não posso sair de casa? A situação está bem difícil. Inclusive, isso ele vai comentar com a gente na segunda-feira, mas eu acho também que é uma questão interessante. Mas, voltando para o nosso assunto aqui da alta tecnologia, a alta tecnologia vai facilitar muito a prova do relacionamento paralelo, né? Por que eu vou naquele endereço no sabadão, por exemplo, das 9 da manhã a meio-dia, toda semana, e o que é que tem lá também, né? De repente eu descubro que tem um relacionamento com outra pessoa, o telefone celular denuncia isso facilmente. E, por último mesmo, será que é possível nós falarmos em união estável virtual? As pessoas se conheceram na semana passada, estão agora usando o Zoom todo dia, se veem todo dia, o cara está gravando os encontros. De repente, começa a haver um relacionamento, eu não sei se vocês viram isso, em Nova York, por conta do aumento da quantidade de mortos. Não sei se vocês prestaram atenção a esse dado da reportagem. As autoridades públicas disseram que os relacionamentos sexuais devem se dar remotamente também. Não sei se vocês viram esses dados. Então, se prefere, inclusive, há uma orientação para o uso da masturbação, né? Isso bem claramente posto nas orientações feitas pelas autoridades públicas, né? Inclusive no ambiente virtual, um vendo o outro, um se relacionando com o outro. Então, imaginem só vocês, eu estou fazendo isso. Bom, eu não estou fazendo ainda, mas até porque eu comigo aqui. Mas eu estou fazendo isso há 1 mês, 2 meses, né? Sei lá, 1 ano. Não sei, quem sabe quanto tempo a gente vai ficar assim no final das contas, né? Como é que vai ser isso? Isso vai poder se configurar como uma união estável, né? Será que a pessoa vai poder ingressar com a ação de união estável? Imagine só, o regime de bens de comunhão parcial, uma presunção de aquisição patrimonial que se tenha durante esse período que ninguém sai de casa. Não sei, será que vai ter bem para comprar também? Mas, enfim, e se tiver, né? Quem compra um carro, sei lá, enfim. São discussões que são interessantes, que a gente deve levar em conta. E, com isso, eu encerro aqui a minha participação, Rita. Espero ter ajudado, pelo menos, a causar aí algumas reações, essas que a gente não está muito acostumado a ver. E eu confesso a vocês que tudo isso eu digo muito pelo cacuete do que eu aprendi com o Marcos e com o Everilda e com o Luciano, especialmente. Luciano e você, Rita, nessa reunião que nós fizemos no dia 12 de fevereiro, lá em Recife.
Um abraço grande e, se for o caso, a gente volta daqui a pouco. Abraço, Rodrigo. Rodrigo, você fala muito, aliás, vocês falam muito bem mesmo. Então, é sempre bom ouvi-los por mais tempo possível. Eu vou seguir a seguinte ordem agora, minha gente. Marcos Errard me pediu a palavra, vai falar uns 3 minutos. Depois eu gostaria de ouvir o nosso presidente, Rodrigo da Cunha Pereira, as considerações dele sobre os nossos temas aqui tratados. E depois eu vou seguir a ordem de inscrição. A professora Luciana Brasileiro está inscrita e a doutora Paula também. Se for o caso, eu saio da inscrição, porque eu prefiro ouvir hoje muito mais. Vou passar, Marcos, para você. Joia, Rita, obrigado. Deixa eu saudar aqui o nosso presidente, Rodrigo, um abraço para você. Eu pedi a palavra porque, para amarrar o que Rodrigo disse muito bem, que a Vereda disse muito bem, utilizando um exemplo tecnológico, que é o telefone celular. Está todo mundo ouvindo discussões sobre monitorar a Covid através do celular. Ok. Se eu posso saber a pessoa que estava doente, que está junto de mim, se eu posso saber a aglomeração, eu também posso estabelecer o GPS de georreferenciamento para, quando o agressor da violência doméstica chegar perto da vítima, a polícia receber um SMS dizendo que ele está violando a medida protetiva. Eu também posso estabelecer uma obrigação em relação a idosos e que estão ausentes, estão em situação de risco, e avisar pelo telefone celular. Eu posso monitorar o meu filho, que diz que vai numa festa no bairro X, ele vai para outra festinha no bairro Y, e na hora que ele sair daquela região, o meu telefone vai avisar que ele saiu do local que ele me disse que ia. Tá? Eu também estou desconfiado, Rodrigo, que aquelas saídas do meu companheiro, da minha companheira, em determinadas horas estão estranhas, e eu pego o telefone da pessoa que eu estou desconfiado, quem é o Ricardão, por exemplo, e aí eu uso o aplicativo para saber se o telefone do meu companheiro está chegando perto do telefone daquela outra pessoa. Porque o telefone celular funciona como uma tornozeleira, tá? Só que a tornozeleira a pessoa coloca contra a vontade, e o telefone a gente mantém junto da gente por vontade própria, e a gente não se separa dele, tá? Então, o que eu quero colocar para vocês é o que é que vai ficar no direito de família, de uso tecnológico, depois dessa pandemia. A discussão é qual é o limite que a gente vai ter para o monitoramento das informações que a gente tem. Tá? O que é privacidade? Porque hoje as informações estão sendo utilizadas no interesse coletivo da saúde, dizendo que os dados são anônimos e que, por conta disso, ainda que a LGPD estivesse em vigor, a LGPD não se aplicaria para a proteção à saúde das pessoas. Esse é um aspecto. Os exemplos que você trouxe, Rodrigo, em relação ao uso das informações do celular para provar padrão, sinal de riqueza exterior, comportamento, etc., tem o primeiro obstáculo. Aqui eu tenho uso particular. Segundo, quem tem essas informações, quem tem a Big Data, quem guarda esses dados a respeito da gente, são empresas que, como não tem uma legislação específica, a gente está num regime de soft law, que a gente tem com condições gerais. E nessas condições gerais, elas garantem a privacidade daquela pessoa que assinou isso. Eu precisaria de uma ordem judicial para tratar do assunto. E a gente vai ter uma questão de competência. Se o magistrado da vara de família ou de sucessões vai ser competente para determinar, por exemplo, essa quebra de sigilo, porque vai vir discussões a respeito disso. Eu vou fazer a prova nos autos do divórcio, eu preciso daquilo para a partilha, tá? Mas eu vou trazer para a demanda uma empresa que, em princípio, não costuma frequentar as varas de família. Isso é uma coisa que a gente vai ter que discutir em relação a isso. Mas o que é que hoje muitas pessoas vêm discutindo, que eu queria terminar com essa para vocês refletirem sobre o assunto. Você está com o seu celular, Rodrigo, e por um acaso você passou a uma quadra de um lugar onde aconteceu um crime. E aí a polícia não tem informação de quem foi o autor daquele crime. E aí o delegado pede que a operadora do seu telefone informe o número dos aparelhos que estavam num raio de 300 metros do local daquele crime. Tá? E a informação é enviada para um inquérito policial. E você, apenas porque estava passando no local, acaba tendo sua identificação no inquérito policial. Isso já aconteceu no caso da Marielle Franco. O juiz de primeira instância negou o acesso à informação, dizendo que não era razoável devassar a privacidade de um sem número de pessoas para poder buscar um culpado pelo crime. O Tribunal do Rio de Janeiro reformou a decisão e mandou entregar as informações. O argumento era mais ou menos o seguinte:
se o Estado, se as empresas têm as informações, porque o Estado não pode ter as informações. A questão é que quem oferece o serviço precisa ter acesso à informação, mas ele está proibido de usar a informação sem a sua autorização. Tá? Então, eu acho que a grande chave aqui da questão é a tecnologia permite que isso aconteça. Mas a gente tem um limite que é a privacidade, que é a autodeterminação. E o fiel da balança aqui vai ser o magistrado. Agora, a gente pode ser criativo para utilizar, na medida do possível, o que a tecnologia oferece a gente, para a gente garantir que algumas atividades, algumas obrigações de pais para com filhos, de pais para com ascendentes idosos, sejam melhor fiscalizadas. E isso eu concordo com você, meu amigo, em gênero, número e grau. Rita, eu paro por aqui. Obrigada, Marcos. Só para aproveitar e tirar uma dúvida que eu tenho mesmo lá, inclusive com base na LGPD. Na hipótese da LGPD entrar em vigor em janeiro, como ficou previsto, pelo menos lá no RG. Está no projeto, isso. Tem essa possibilidade, né? O magistrado poderia solicitar esses dados de alguém? É possível essa solicitação? Claro, a requerimento, claro que vai vir essa questão da competência. Eu acho até que o IBDFAN, Rodrigo, acho que a gente poderia pensar em já trabalhar num projeto de lei tratando sobre esse assunto, sabe? Para definir já essa questão da competência, seria uma ajuda enorme do IBDFAN nesse sentido, né, Marcos? Pelo que eu entendi aí, já estabilizaria muita coisa aí. Sim. Diz logo que é competente, já vai direto ao ponto, né? Até para não haver decisões conflitantes, enfim. Mas o projeto... A lei fala, Rodrigo, de investigação criminal e administração da justiça. Tá certo? Certo. Não é investigação criminal, mas administração da justiça, lato sensu, melhor interesse da criança, acho que você pode trabalhar os dispositivos e chegar a uma interpretação que permita isso. Agora, o que a gente tem sempre é a devassa da privacidade no interesse coletivo do Estado. E o problema nas ações de família é que eu tenho interesses particulares se contrapondo, dentro de uma ideia de intervenção mínima do Estado na sua vida. Esse é o problema aqui, esse é o limite. Tá? Eu não sei se os juízes vão comprar de primeira a ideia de permitir essa possibilidade de devassa nesse aspecto. Agora, a gente tem a prova ilícita. Eu pego o celular da minha mulher e coloco um aplicativo e vou saber onde é que ela está indo. E vou usar as informações. Então, isso já vem acontecendo, tá? Mas de meio transverso, de meio oficioso. As pessoas fazem isso ilicitamente, violam, quebram a confiança, instalam as coisas no celular e começam a usar as informações em benefício próprio. Mas, Marquito, eu vou lhe dizer uma coisa, não faça isso não, amigo. É melhor não saber. Ela colocou no meu, Rita, não tem o que fazer, entendeu? A minha vida é um livro aberto, eu dei a ela sabe onde é que eu estou, o GPS, está tudo aqui. Tá bom. Mas viu, Rita? Outro dia, só lembrando isso que o Marcos está dizendo, um amigo meu casado teve uma reunião comigo. Ele disse: Rodrigo, eu saí com meu celular para balada, escondido da esposa. Quando eu cheguei perto da balada, eu joguei o telefone fora. Com medo de ser descoberto onde estava, imagina só. Deve ser um lanterninha desse, viu, Marcos? Que deve ter alguma informação também. E aí, nosso presidente agora, vamos ouvir o nosso presidente agora, são 18h33 já, o nosso compromisso é até às 19h. Rodrigo, suas considerações, o que achou das exposições? Bom, primeiro quero dizer que boa noite a todos e mais uma vez dar parabéns ao IBDFAN Pernambuco e venho dizer que eu me alimento muito sempre que eu venho aqui, já é a terceira vez que eu venho, eu gostaria de ficar só ouvindo, mas vou dar palpite aqui, né, nisso. É muito importante, de alto nível, Maria Rita, esse IBDFAN em casa, né, do IBDFAN Pernambuco, de alto nível, com essas pessoas que falaram aqui, me alimento muito de tudo isso que foi falado e dessas pessoas e sempre aprendo muito. E o que eu fico pensando, já vinha pensando, assim, de como que o direito está atrasado em relação à tecnologia, né? Se for pegar nos testamentos, que é ridículo aquelas formalidades todas do testamento, porque, imagina o videotestamento, por que não pode fazer um videotestamento? Isso é só um pequeno exemplo, mas claro que aí tem questões de mercado, entre uma série de coisas, mas, enfim, o direito não está em pé de igualdade, não está no compasso da sociedade digital. Nós temos uma sociedade digital, que aqui foram falados vários exemplos, e nós estamos num descompasso. Simples exemplo, o Código de Processo Civil foi aprovado recente,
continua mandando fazer citação para oficial de justiça. Tudo bem, tem um mercado oficial de justiça, mas não precisaria ser tudo, né? A citação poderia ser por WhatsApp. Temos uma tecnologia, um universo tecnológico à nossa disposição, e isso não acontece. O direito, ele fica preso em algumas formalidades, inclusive, que são desnecessárias, e aí acho que a gente tem que... Eu não consigo não entrar com psicanálise, a gente falar do fetiche, né, das pessoas que ficam com esse fetiche, essas formalidades, isso é um gozo. Por que as pessoas gozam tanto com esse fetiche dessas formalidades? Claro que o fetiche, alguma formalidade, ela é necessária e ela é muito necessária para garantir a segurança das relações jurídicas, mas no mundo tecnológico nós temos outras garantias que poderiam ser usadas, né? Então, o que eu fico ouvindo aqui, né, eu vi os três falar e fiquei pensando de quanto nós estamos atrasados. O IBDFAN vem para poder questionar tudo isso, né? A partir desses debates, assim, olha, o que nós podemos melhorar? E nós estamos no meio de um processo histórico de reconstrução dessa, né, do direito, e em particular do direito de família. O IBDFAN somos esse grupo de pessoas que estão aqui pensando isso e estamos sempre querendo dar um passo adiante. E não é possível pensar um direito mais sem o uso dessas tecnologias, né? É muito importante. E pensar essa tecnologia, eu andei lendo, por último aqui, o Homo Deus, que todos vocês já devem ter lido, né? Que é sensacional, daquele autor israelense, que fala que a nossa vida é controlada por algoritmos, né? Claro, óbvio, né? E tem até um outro livro dele também, agora por 21 lições para o século XXI, que fala disso, dessa tecnologia, mas que falta na tecnologia o corpo, né? E essa é a contradição. E quando Everilda falou assim, que as redes sociais têm que ser controladas pelos pais, sim, tem que ser, mas os pais precisariam entender que essa coisa, e aí juntando um pouco com o que o Marcos falou, precisava entender que essa coisa das redes sociais, ela tem a ver com o narcisismo. Eu, de novo, com a psicanálise, né? Eu sou mordido pela psicanálise, então todos nós queremos ser amados. A essência da vida é essa, amar e ser amado. E eu acho que quanto mais curtida eu tiver no meu Instagram, mais eu serei amado. Todos pensam assim, né? Todos, consciente ou inconscientemente. Então, se você for revirar aqui, tudo isso é uma questão narcísica, né? O narcisismo, ele não é necessariamente ruim, todos nós precisamos do narcisismo para sobreviver. Tem a ver com o ego, com o alter ego, nós precisamos disso. Só que tem uma explosão, né? Um excesso disso, né? Do narcisismo, que é importante entender. Ou seja, só estou julgando um pouco de psicanálise nesse debate, que nós precisamos de entender, de entender um pouco mais do que é o narcisismo, para entender essas redes sociais. Estou até pensando aqui um debate com um psicanalista para falar disso, né? Acho que é muito apropriado e me surgiu essa ideia agora. E então o que eu fico pensando é disso, assim, de como nós estamos em descompasso, e é preciso entender e eu sempre, com o viés da psicanálise, penso nas redes sociais como uma coisa narcísica. Ela é importante, e agora como é que nós vamos fazer essa adequação aí, né? E o Marcos, quando fez a palestra aqui no congresso, que foi do IBDFAN, né, que foi sobre isso, né, acho que foi uma das primeiras pessoas que eu vi se interessar ao falar sobre isso, Marcos, eu fico ouvindo com muita atenção, porque o direito de família, ele tem que entender esses novos mecanismos, né, como a Verilda falou, como o Rodrigo falou, esses são novos mecanismos, que se a gente não entender isso, nós não teremos um direito verdadeiro, né? Ou então nós vamos ficar no bloco da saudade. Deus me livre do bloco da saudade, não quero ficar no bloco da frente, ou então levando a história adiante, né? Mas são rápidas considerações, Maria Rita, eu não quero roubar a cena, porque hoje são os três que devem falar, mas mordido pela psicanálise, também não poderia deixar de introduzir um pouco aí dessa questão do narcisismo. Era isso. Obrigado. É muito importante. Muito obrigada, Rodrigo. E muito obrigada por nos prestigiar aqui toda semana também, né, considerar aqui o nosso debate. Então, seguindo aqui na ordem das intervenções, permitam-me, eu vou chamar a primeira inscrita, a professora Luciana Brasileiro, já desativando. Desativou? Desativei. Bom, seja bem-vinda, Lu. Obrigada. Bom, gente, boa noite. Sintam-se todos e todas virtualmente
beijados e abraçados. Um abraço especial para Rodrigo Toscano, saudade do seu abraço, amigo. Um beijo grande para todos e todas que estão participando aqui. Mais uma vez, ressaltando assim, a riqueza que é esse momento, né, da gente, da semana. Eu passei as últimas semanas também só escutando, mas é impossível não ser mordida pelo mosquitinho do digital, depois de ouvir essas grandes exposições aqui com os amigos. E, na verdade, eu queria trazer mais questões, assim, queria colocar aqui para vocês, muito mais para a gente pensar e tentar debater, que são algumas questões que eu vejo como são questões inafastáveis, né? Ou então questões para se pensar. Eu gostei muito da colocação do Rodrigo em relação ao padrão de vida nos alimentos e fico pensando, gente, que eu acho que o acesso a essas informações por meio dessas plataformas, por meio dessas ferramentas, é o futuro Bacenjude, né? Hoje a gente usa o Bacenjude para ter acesso à movimentação financeira, mas num futuro muito próximo, que na verdade já nos é acessível, mas não se usa ainda, mas está ao alcance, né, do judiciário como um todo, que é exatamente essa consulta a esse padrão de comportamento, a esse padrão de movimentação da pessoa, para saber o que essa pessoa consome, aonde essa pessoa costuma ir, que tipo de lugar essa pessoa frequenta. E eu penso que a gente fala de Bacenjude, mas a gente já está vivendo essa realidade, ela já é possível e ela eliminaria alguns problemas. Ano passado a gente leu uma matéria dizendo que a advocacia estava fadada a acabar, né? A advocacia nunca foi tão importante nesse momento que a gente está vivendo, mas realmente a gente vê que a gente precisa fazer uso de algumas ferramentas. O professor Torquato Castro, ele vinha desenvolvendo aqui pela UFPE um aplicativo para solucionar os problemas relacionados a direito sucessório. Então, para fazer a aplicação, você alimentar com o algoritmo uma solução em relação a como se daria a sucessão, ainda que em percentuais. E eu acho que isso também é algo que está absolutamente acessível para a gente. Só lembrando que, em relação a essa questão do padrão de alimentos, obviamente que isso teria que ser feito com o uso da ferramenta do blockchain, né, o famoso blockchain, porque a gente precisaria ter aí um nível de segurança altíssimo para poder ter acesso a essas informações. Fiquei muito preocupada, Tosca, com essa informação aí das orientações em relação às relações sexuais virtuais, mas, sobretudo, pensando nós que estamos sendo gravados aqui, mas todo mundo está sabendo que está sendo gravado, mas fiquei pensando em como isso vai intensificar as demandas de revenge porn, né? Que já são demandas que a gente sabe que existem, mas que mais do que nunca, uma vez estimulado esse tipo de prática, né? Uma vez estimulado um atrás do um na frente do outro, como isso vai se comportar. Duas últimas coisas eu prometo que eu vou falar em 30 segundos cada uma. A questão da visitação virtual, ou melhor dizendo, da convivência familiar virtual, eu vejo como sendo uma ferramenta que deve ser usada para intensificar a convivência. E aí viabilizar uma convivência diária, né? Então, eu acho que a gente pode e deve manter essa fala de convivência familiar virtual, mas sempre no sentido de ser um acessório que vem para intensificar. E a última coisa, aí é que eu queria lançar, a gente sempre lança a bomba para o final, queria ouvir, se desse tempo, a opinião de vocês em relação ao homeschooling, porque a gente sempre foi tão resistente ao homeschooling, né? A gente sempre entendeu que o homeschooling não era uma ferramenta viável, porque inviabiliza a socialização da criança e etc. E de repente o homeschooling caiu no colo da gente, como algo inevitável nesse momento de pandemia, e eu tenho visto com muita preocupação avançar o debate sobre homeschooling e talvez ele passe nesse período de pandemia. Eu queria saber um pouquinho da opinião de vocês, se fosse possível, em relação a isso. Beijo para todo mundo, eu estou morrendo de saudade. Pergunta aos expositores se vocês querem responder primeiro, para eu passar para a outra intervenção, eu passo logo para a outra intervenção. Eu acho melhor ouvir todo mundo, né, Rita? Olha, deixa eu avisar, a professora Verilda vai ter que se ausentar daqui a pouco, se alguém tiver alguma pergunta dirigida a ela, então seria Verilda, bom... eu queria os 3 números que tem atrás do seu cartão. Cartão de crédito, aqueles 3 numerozinhos. Eu vou te mandar pelo WhatsApp, não se preocupa não.
Ô, Rita, deixa eu aproveitar e falar um pouco sobre homeschooling, porque, de certa forma, eu estou vivendo isso com a faculdade, acho que você também, não é? Acho que a Católica também está fazendo isso. E uma coisa interessante que a faculdade está exigindo é que do aluno na plataforma. A inteligência artificial está registrando quantos minutos ele passa durante a minha gravação, ele recebe a aula gravada, e eu estava pensando aqui, eles estão muitas vezes com as câmeras desligadas, o vídeo fechado. Aí a pergunta é, eu posso exigir desse menino que ele abra a câmera para eu ficar vigiando se ele está olhando para mim como ele faria numa sala de aula, ou isso seria invasão de privacidade porque ele não quer mostrar a casa dele, ou ele está tímido. Eu fiz um exercício semana passada, porque como é que você faz prova numas aulas virtuais? O menino está em casa com o Google, com o YouTube, com os colegas no grupo de WhatsApp. Então, eu fiz uma prova mais criativa, que ele tinha que apresentar um caso concreto que resumisse tudo o que ele falou. A dificuldade, aliás, tudo que ele estudou, a dificuldade dos alunos era a exposição na câmera. E aí uns diziam assim, eu não posso ser constrangido a falar, porque equivale a falar em público. Então, veja quantas questões a gente está trazendo para uma aula virtual. Privacidade, monitoramento dos alunos. Agora, o que eu posso dizer é a interação deles no virtual está muito maior até do que o presencial. Isso é interessante. Porque alunos que não apareciam, muito tímidos, não queriam falar na sala, mas eles usam o chat. Então, eles brincam, eles trocam uma piada, eles fazem uma pergunta. Então, nós estamos redescobrindo o que é essa ferramenta digital. E eu acho que ela vem, usando a expressão de Luciana, para adicionar. Ela não deve ficar como única forma de estudo, porque eu acho que realmente a perda do contato social é altíssimo. Tem algo que só o contato presencial nos dá e eu espero que isso não termine. Então, devolvo a palavra aí para a Rita. Obrigada, Every. Tem sim, eu também estou com saudade dos abraços, viu, Rodrigo? Não é só você, não. Pois é, eu só queria completar isso que a Everilda falou, que é exatamente o que o autor do 21 lições para o século XXI fala dessa coisa da internet, que assim, que pode ter tudo, mas falta isso, falta o corpo, isso de uma linguagem psicanalística, que é mais ou menos isso que você falou, só complementando, Everilda. E aí, antes de Rita passar para o próximo, Rita, deixa eu colocar mais uma coisa Paula. aqui. Paula, me dê um minuto. Veja, eu acho que uma coisa importante a gente colocar, que o que a gente está vivendo agora são aulas remotas, não é homeschooling. Tá? Então, o que acontece? A gente transferiu um ambiente para a casa por uma questão excepcional. No homeschooling, eu estou trancado com o meu núcleo familiar básico, eu não interajo com as outras pessoas. Nas ferramentas que a gente está utilizando, você tem interação com seus colegas, não presencialmente, mas remotamente. Então, vai ser até importante, pegando o gancho de Luciana, de Everildo e de Rodrigo, a gente distinguir essas formas de interação e entender qual é o limite de cada uma delas. Pronto, Rita, e só também isso. Não se confunde com o ensino à distância, né? Perfeito. Que é outra modalidade. A gente precisaria deixar isso muito claro quando for discutir, porque acaba misturando os conceitos, e quando você mistura os conceitos, aí atrapalha o entendimento de qual é o objetivo de cada um. Isso. Paula, a palavra é sua, nossa magistrada aqui, e que agora está na diretoria do fórum aqui em Recife. Doutora Paula. Que é nossa diretora do IBDFAN. Vejam só, toda vez que eu venho para esses IBDFAN em casa, eu fico tão estressada, minha gente, porque vocês trazem tanta novidade. Só que vocês são advogados. Aí eu vejo o outro lado, né? De todas essas coisas que vocês colocam, eu fico desesperada, porque eu sei que eu vou ter que julgar. Isso vai chegar no meu colo. Como é que eu vou conseguir dar uma solução para essas questões todas que vêm aí, né? Eu quero logo dizer que eu estou com muita vontade de sair daqui e jogar o celular no inferno, né? Esquecer que eu tenho celular, porque esse negócio, o celular está pior do que uma tornozeleira eletrônica, né? Tornozeleira eletrônica, o cabo recentemente cortou, foi-se embora e acabou. E o celular, pelo que eu estou vendo, está pior, está monitorando a gente de uma forma muito, muito mais intensa. Mas, assim, assim, teve uma fala de Everilda, algumas falas, Marcos já meio que tocou naquilo que eu estava me questionando aqui, né? Era a questão do limite, a questão de o que é que vai ser ou não uma quebra de sigilo ou privacidade. Eu me lembro, por exemplo,
que há alguns anos atrás eu tive um pedido na minha vara de uma quebra de sigilo fiscal, bancário. Então, a gente tem muito isso, né? E eu sempre venho negando, por entender que, assim, é preciso... A lei delimitou, que era para questões de crime, etc., e não seria para uso em vara de família, não é? E aí eu fico preocupada que qual é o limite do juiz, né? Qual é o limite da gente? Né? Até onde a gente vai para perquirir esses dados e que isso não represente também uma quebra da privacidade, uma violação da privacidade daquela outra pessoa. Será que tudo se justifica, que é sempre essa coisa bem ideal, bem abstrata, que é o melhor interesse do menor, vai justificar sempre isso? Eu tenho essa preocupação. Estou sendo muito honesta com vocês. A outra questão a gente sabe, né, que fixar alimentos é tão complexo. A gente nunca tem uma base. Quem pede é pouco, quem pede acha que está recebendo pouco, quem paga acha que é sempre muito. O quadro vem pintado com as tintas muito, muito fortes, né, da possibilidade. Também vem pintado com as tintas muito fortes da incapacidade. Eu não acho que vai ter muita diferença nisso, não, honestamente. Isso aí, para mim, talvez não seja não seja só o uso da tecnologia que vai levar a gente a isso. Acho que a gente vai continuar a ter muito problema ainda, né? A questão que a Verilda tocou e que me interessou bastante foi a questão da proteção do menor. Se a gente podia fazer... Uma fala que você usou, Verilda, foi de ofício. Não sei se você está lembrada. Você falou assim, eu penso que não cabe ao juiz fazer isso de ofício, mas acho sim que é uma enorme oportunidade para o Ministério Público dizer mesmo, estou presente nas varas de família. Acho que esse papel tem que ser exercido fortemente pelo Ministério Público, né? A questão da fiscalização mesmo, em prol do menor, né? E, finalmente, eu acho que a questão... Luciana, duas últimas questões. Luciana tocou na questão da intensificação. Eu acho que é isso mesmo, Lu. Eu estava preocupada quando começou em colocar exatamente que o meu medo é que daqui para frente a gente tenha muito pedido de contato só virtual a pretexto de proteger o menor e que se queira fazer disso uma regra, quando na verdade isso deve ser a exceção ou, como você diz, a intensificação, a complementação. Essa preocupação eu tenho porque eu acho que isso surgirá. E, finalmente, Rodrigo Pereira fez deu um toque aí na questão das citações por WhatsApp e tal. A gente até aqui, não sei em outros estados, mas a gente até aqui colocou essa possibilidade, sendo que na norma, é uma portariazinha, eu coloquei assim, não se recomenda como uma regra, se faculta. Justamente por conta da questão da segurança, né? Eu acho que a gente precisa, sim, uma norma que assim como as normas que estão permitindo aí casamento por meio digital, por videoconferência, as audiências, que aqui a gente já regulamentou algumas audiências por videoconferência, também esses atos de comunicação. É certo que o PJE ajudou muito a gente essas intimações têm sido, a maior parte intimação, né? Porque citação é mais complexo, mas têm sido feitas por meio digital. Acho que é possível, acho que é importante que a gente faça, mas a gente tem que pensar, é preciso pensar em como garantir a segurança da relação jurídica, a segurança da comunicação processual. Era só isso, é bem pouquinho. Na verdade, eu estou com mais perguntas do que com respostas. Hoje, particularmente, eu estou muito impactada. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom, e é muito bom ouvir o outro lado também. É muito bom que a magistratura, através de você, possa participar disso e também se comunicar, né, com outros juízes sobre esses problemas que estão surgindo, né, nas nossas salas enquanto advogados e que vão surgir realmente nos gabinetes. Everilda quer responder uma pergunta que o Gabriel fez. Pode formular aí, Gabriel, por favor? Pode, a gente quer ouvir a sua voz. Me ouvindo? Sim. Me ouvindo? Sim. Não, eu queria
perguntar porque a valoração dos bens digitais, aí sendo bem objetivo, a valoração dos bens digitais, tanto na partilha de bens no divórcio, como na partilha na perspectiva sucessória, é uma incógnita muito grande. E na fala de Everilda, que é sempre muito esclarecedora, ela falou sobre a possibilidade de valoração. E aí eu queria saber se existe já um passo a passo didático na prática que pudesse compartilhar conosco. É algo que muito me interessa. A gente, vez por outra, discute sobre esse assunto, né? Eu comentei até com o Rodrigo Toscano um dia desses, que uma personalidade pública aqui faleceu, aqui da Paraíba, tem um ano mais ou menos, e quando ele faleceu, os pais correram para fazer o inventário da conta de YouTube no cartório extrajudicial, porque aquela conta de YouTube todo mês rendia valores significativos. Não sei que valores eram esses, se era 30, se era 50 mil, quanto era, mas o pai, com menos de um mês aí do falecimento do cidadão, ele correu para fazer esse processo administrativo. E o tabelião substituto me ligou, porque sabia que eu tinha publicado artigos sobre o assunto e tal, e perguntou, rapaz, como é que a gente vai fazer a valoração desses bens? Ou seja, no final das contas, não só a gente está do lado de cá, mas como a doutora Paula disse também, quem está do lado do judiciário, quem está do lado dos cartórios, parece ser um ponto em branco ainda, um ponto que a gente precisa compreender, a gente precisa de muitas respostas. E quando você me disse isso, eu achei muito interessante. Então, deixa eu abrir aqui o meu áudio. Eu vou responder as duas coisas, porque a doutora Paula também trouxe aí uma questão interessante. Quando eu falei do ofício, doutora Paula, é justamente o arremate da decisão de tutela de urgência. Então, vamos imaginar que o juiz deu lá a tutela, que no tempo da pandemia, a convivência se dará pelo Zoom. Então, sem que fosse preciso a parte pedir, o juiz colocasse que não estava autorizada a gravação pelo guardião. Então, esse tipo de detalhe que eu vejo que é possível ser dado de ofício, não a medida inteira, mas certos arremates com o cuidado da privacidade no meio digital. Então, fica a minha observação nesse item. Quanto a Gabriel... Minha interpretação tinha sido outra. Então, que bom. Gabriel, a minha questão sobre a valuation é um instrumento interessantíssimo. Eu também descobri isso há pouco tempo. Existe um profissional que atua no mercado de ações, na Bolsa de Valores. E eles fazem a avaliação de cotas ou de ações. Esse mesmo profissional já está migrando para o digital e eles conseguem fazer a avaliação de um aplicativo ou de um canal de YouTube. Você contrata ele, ele vai ver número de seguidores, número de patrocinadores, tipo de patrocínio, dados estatísticos de interação, percentual de seguidores que você tem a cada semana. Eles têm uma série de informações que eles transformam isso num valor. E por isso que se chama valuation. Ele vai valorar economicamente aquele aplicativo com base nesses indicadores. E ele lhe dá um diploma. Só uma dúvida, isso é um profissional, é uma empresa? É um profissional. É um profissional. Inclusive, esse nome valuation já vem do mercado de ações, que foi transmitido para o bem digital. E ele vai te dar, inclusive, uma espécie de um diploma, um certificado, dizendo atesto ou declaro que aquele perfil digital de nome tal vale tanto. Isso você usa como prova judicial tranquilamente. Acho que é só isso. Espero ter ajudado aí. Obrigado, ajudou demais. Obrigada. Parabéns pela exposição de todos. Bom, pessoal, estamos chegando ao final aqui, né, pelo horário, cumprindo rigorosamente o nosso horário, são quase 19 horas. Eu queria agradecer muitíssimo a presença de todos vocês, dos nossos palestrantes, de vocês, espectadores, interventores, enfim. Foi muito rica a discussão hoje, estamos com ideias mirabolantes, quem sabe até o nosso Congresso Nordestino, ou o nosso Congresso Nordestino não sairá no modelo virtual. O professor Toscano quer falar? É com você, Toscano, a palavra. Rita, só vou lhe atrapalhar um pouquinho para dizer para você que você está de parabéns pela realização desta reunião hoje. Eu confesso para você que nós temos participado de vários encontros, né, mas esse encontro foi de uma riqueza impressionante, de uma quantidade de dados novos
que raramente a gente vê com facilidade. Realmente, muito bom. E quero dizer que você está com tanto prestígio que nesta live de hoje você conta com a participação do nosso presidente nacional, da nossa presidente aqui na Paraíba, que Maria Cristina Santiago está participando com a gente aqui, do nosso presidente lá do Rio Grande do Norte, né? Você, portanto, digamos assim que a nossa esquina ensolarada do Nordeste do Brasil está totalmente representada nesta live de hoje. Parabéns, viu? Parabéns de verdade. Que coisa boa, Rodrigo. É muito bom ter vocês por perto, né? Porque estamos realmente com boas ideias aqui. Quem sabe a gente não possa se unir mais para o Congresso Nordestino, um congresso virtual, né? E agora possamos fazer realmente uma programação científica boa, que possa reunir muita gente boa desse Brasil, do IBDFAN. Sempre para ficar junto com a gente, né, Rodrigo? Rodrigo da Cunha Pereira, Rodrigo, fique com o IBDFAN. Então, vamos encerrando, gente. Muito obrigada. A próxima semana estaremos aqui na mesma quarta-feira.